Olá e seja muito bem-vindo ao Fórmula 1 até os ossos, o podcast para quem tem Fórmula 1 no DNA. Eu sou o Tibone e hoje vamos falar sobre o GP da Austrália de 2022. Começando pelo resultado. Uma vitória dominante de Charles Leclerc, seguido de Perez e Russell no pódio, com Hamilton, Norris, Ocon, Bottas, Gasly e Albon fechando a zona de pontos. No campeonato temos Leclerc lidera com 71 pontos, Russell é o segundo com 37 pontos e Sainz é o terceiro com 33 pontos. No Mundial de Construtores, a Ferrari disparou na frente com 104 pontos, com a Mercedes em segundo com 65 pontos e a Red Bull em terceiro com 55 pontos. A corrida foi completamente dominada pelo Leclerc. Só teve a liderança ameaçada em uma das relargadas, após o segundo safety car, por ter espalhado um pouquinho na T0. Deu uma rabiada, perdeu um pouquinho à frente e foi ameaçado, mas não muito pelo Max no final da reta. A briga mesmo, se é que pode dizer briga, as ultrapassagens aconteceram do meio para trás, entre os carros da Alfa, Alpine, AlphaTauri, a Williams do Albon e a Aston do Stroll. Foi uma corrida boa, mas sem a grande briga entre o Leclerc e o Verstappen que todos esperavam e todos estavam falando. Acho que é importante começar dizendo que no sábado, antes da classificação, a FIA decidiu retirar uma das zonas de DRS, a que seria entre as curvas 8 e 9, ficando somente 3 zonas de DRS. Essa zona que foi retirada é o trecho que, apesar de ser feito de pé embaixo e ser chamado de reta oposta, não é exatamente uma reta, tem uma leve curvatura, e assim ficou com aquela dúvida de que poderia causar algum acidente com dois carros lado a lado ou sem a carga aerodinâmica na asa traseira por conta da abertura do DRS. Então, no fim das contas, eu acho que todas aquelas mudanças e remodelagens que a gente falou semana passada da pista do Albert Park funcionaram perante. Albert Park, a gente sabe, é historicamente uma pista bem difícil de ultrapassar e que não tem gerado corridas boas, são corridas monótonas. Então sim, houve uma melhora, mas não sei se foi tão significativa quanto todo mundo esperava e todo mundo fez o hype e falou. A pista é muito fluida, o que é divertido para quem anda, mas não tem ponto de frenagem forte, o que normalmente são os pontos que é bom de ultrapassar, tu frear um pouquinho depois do cara e tal, essa coisa toda, e a pista não tem muito isso. Eles inclusive tentaram melhorar isso fazendo aquela remodelagem na curva 11, mas honestamente quase não teve nenhuma ultrapassagem na curva 11 por conta do tipo de curva que ficou a 9 e 10, é uma curva rápida e é muito difícil entrar perto atrás. Então acabou que não teve nenhuma ultrapassagem significativa na curva 11, mesmo sendo o ponto que eles gostariam que fosse o ponto de ultrapassagem mais importante. Teve algumas manobras bonitas, a largada do Hamilton foi bem bonita, pulando de quinto para terceiro, a largada do Bottas foi bacana também. Teve também a ultrapassagem do Perez em cima do Hamilton na reta oposta, entre as curvas 8 e 9, só que sem DRS, na força do motor ou na falta de força do motor Mercedes, na força do motor Honda, enfim. No fim das contas, foi uma corrida bem morna, estratégia previsível, uma parada para todos, né? Mas tem bastante lances que a gente pode comentar, então vamos fazer isso agora ponto a ponto. Começando pelo Gremlin elétrico que acabou com o final de semana do Sainz. No sábado, o Sainz estava sendo tão rápido até quanto o Leclerc, inclusive vinha bem no Q2, e o espanhol sabe que ele precisa começar a andar na frente do Leclerc se ele quiser pensar em sonhar com alguma chance de título. Porém, antes da primeira saída dele no Q3, um gremlin elétrico, não se sabe exatamente o que foi um glitch, que impediu o motor de partida do carro funcionar, e o tempo perdido foi justamente o que causou com que ele pegasse a bandeira vermelha e tivesse a volta dele anulada, ou seja, ele perdeu completamente a primeira saída porque o Alonso bateu, deu a bandeira vermelha e passou na linha de chegada, mas a volta foi anulada. E antes da segunda saída no Q3, teve de novo o glitch elétrico, eles demoraram um pouquinho mais para conseguir sair, e o que aconteceu? Ele não pôde fazer 2 voltas de aquecimento de pneu e preparação para a volta rápida, e com uma volta só, ele só conseguiu fazer uma P9, que foi o último tempo registrado porque o Alonso não registrou tempo. Já foi um glitch aí que causou bastante problema pro Sainz. E não acabou por aí. No domingo, quando faltava 2 minutos para sair para a volta de apresentação, o glitch atacou de novo. O que aconteceu foi, a Ferrari teve que fazer uma troca de volante às pressas. E com a embreagem, a gente sabe que a embreagem é no volante, no Fórmula 1, né? Descalibrada, sem o bite point, como se chama, regulado, o Sainz teve problema para sair tanto para a volta de apresentação, que ele engasgou, e na largada, que ele largou tão mal, mas tão mal,
que ele quase foi acertado por trás pela AlphaTauri. A impressão que dava é que ele ficou parado. E eu tenho a impressão que tudo isso mexeu um pouco com a cabeça dele, porque ele cometeu um erro muito amador na volta 3, assim, típico de automobilismo virtual, que ele simplesmente deixou para frear muito tarde na T9 e para não encaixotar atrás do Mick Schumacher, ele jogou o carro na caixa de brita, na grama na verdade, e passou reto na chicane da 9 e da 10 e acabou atolado na caixa de brita. Aí caixa de brita tem saudades, se fosse aqueles asfaltinhos pintadinhos de azul lá de Abu Dhabi, ele tinha voltado pra corrida, mas não, essa é a raiz, caixa de brita, ficou atoladão. Aí fim de prova, 0 pontos e um final de semana que ele precisa esquecer o mais rápido possível, se ele quiser pensar em sonhar em título. Outro ponto, a batida do Sebastian Vettel. O Vettel cometeu um erro na saída da T4, perdendo o controle do carro em cima da zebra e batendo de frente no muro de concreto. Eu vou dar uma de Jafone aqui e dizer, eu já bati exatamente assim no simulador nessa pista, nessa mesma curva, desse mesmo jeito. Bota o carro na zebra, perde o controle e a frente entra e vai de frente no muro do lado oposto. Inclusive o Kazuki Nakajima em 2009 bateu exatamente no mesmo ponto, exatamente do mesmo jeito, né? Mas assim, é um erro que um piloto do nível do Vettel não poderia estar cometendo. É mais prejuízo para Aston Martin, o Vettel bateu no FP3, o Stroll bateu no FP3 eu acho também, e no Qualify, então foi um final de semana que vai custar bem caro para a equipe lá da Inglaterra. Agora, uma coisa que me chamou a atenção e que eu já vinha pensando faz um tempo, novamente o Vettel cometeu um erro. Dessa vez não foi exatamente um erro em freada, mas o que causou o início do erro foi a freada. Porque ele errou o ponto de freagem da T3, ficou sem ângulo para T4 e acabou com o carro na zebra. E a gente ouviu pelo rádio durante a corrida, ele estava reclamando que estava com dificuldade de julgar o ponto ideal de frenagem. A impressão que fica, e eu posso estar errado, é uma impressão, é que até hoje o Vettel não entendeu, ou não aprendeu, ou não se adaptou ao sistema chamado Brake-by-Wire, que é o freio eletrônico, que a Fórmula 1 usa desde o final de 2014, desde o início de 2014, quando implantaram o sistema híbrido. Então, se tu pegar todos os erros do Vettel até então, praticamente todos eles ocorreram em freada. E sempre que ele reclama de algo que aparece a transmissão no rádio do Vettel reclamando, é sobre o freio. Todos aqueles memes do Ibinala, ou pelo menos a maioria deles, na época da Ferrari, foram rodados todos causados em momento de freagem. Aquele erro dele na Alemanha em 2018, se não me engano, foi um ponto de frenagem. Acho que o que a gente está olhando aqui é um caso crônico e raro de um piloto que simplesmente não se adaptou a uma parte do carro que seria importante, né? No caso, um set de regras seria bem importante, que é o Brake-by-Wire. Eu até gostaria que algum repórter tivesse a oportunidade de perguntasse sobre isso pro Vettel pra gente ter uma certeza maior se é isso. Porque até o final de 2013, quando era o freio do sistema antigo, ele não errava desse jeito. Era engraçado. É um ponto a se pensar. Outro ponto que a gente tem que falar é o péssimo início de campeonato do Fernando Alonso. O Ocon tem 20 pontos marcados no campeonato. O Alonso tem 2. Então, complicado. No sábado, o Alonso vinha bem, vinha para uma volta voadora no Q3, provavelmente para largar na primeira fila ou entre os 4 primeiros. Ele perdeu o carro na entrada da T11 e bateu no muro, causando a bandeira vermelha que eu falei antes, que anulou a volta do Sainz. Sem marcar tempo no Q3, o Alonso foi obrigado a largar em 10º. E numa pista difícil de ultrapassar, sem muitas ultrapassagens na corrida, o que aconteceu foi uma corrida difícil e ele sofreu com um desgaste excessivo de pneus, por conta de estar andando sempre em ar sujo. Mesmo que esses carros novos diminuam isso, ainda é um pouco pior que andar de cara pro vento, não tem como. O que aconteceu foi que ele teve que fazer uma parada a mais e ele conseguiu terminar em P17, ou seja, ele foi o último dos que acabaram a corrida. E essa foi, segundo o que eu consegui pesquisar, se alguém conseguir encontrar outra informação pode me falar, mas foi a segunda vez na carreira do Alonso que ele terminou uma corrida de Fórmula 1 em último. A outra foi na Inglaterra, em 2001, pela Minardi. Mais um espanhol com final de semana para esquecer. Aliás, a Espanha inteira pode esquecer esse final de semana na Fórmula 1 porque não foi para eles. Outro que também teve um final de semana para esquecer foi o Stroll. O Stroll causou um acidente no Q1 no sábado e foi punido por isso, ao colidir com a Williams do Latifi. Um acidente meio bizarro, inclusive, me lembrou o acidente entre o próprio Stroll e o Vettel, quando já tinha acabado a corrida, o GP da Malásia de 2017, e na volta de cooldown, o Stroll fez mais ou menos parecido. O Vettel tentou passar ele e ele não viu e colocou o carro para cima.
Enfim, o Stroll parece ter um problema de noção espacial, assim, não dá pra entender muito bem o que acontece com ele. Durante a corrida, o Stroll estava com uma estratégia até interessante, porque como ele estava bem atrás, quando deu o primeiro safety car, ele parou, tirou o pneu duro que ele largou, colocou um pneu médio, deu uma volta, parou de novo, tirou o pneu médio e colocou duro de novo. Ou seja, ele estava com a regra dos dois compostos, ok, ele poderia não parar mais até o final da corrida. Porém, quando ele teve que defender posição contra um outro carro, eu acho que foi uma Alfa, não lembro exatamente, ele ficou fazendo zigue-zague na reta, o que obviamente a gente sabe que não é permitido. O que aconteceu? 5 segundos de punição e acabou fora da zona de pontos. Né? Além disso, teve uma hora na freada da T3 que ele mandou o Bottas lá em Sydney, tão longe de Melbourne que ele mandou o Bottas. Né? Foi um final de semana bem errático do Stroll, lembrando o Stroll das antigas, do início da carreira dele na Fórmula 1. Agora, quem se aproveitou bem da durabilidade dos pneus duros foi o Alex Albon, né? O tailandês da Williams largou de pneus duros e fez 57 das 58 voltas da corrida com o mesmo set de pneus. Ele parou no final da volta 57, colocou um set de pneus macios para cumprir a regra e marcou o primeiro ponto no campeonato, largando de último, conseguiu subir até sétimo ou sexto, se não me engano, quando parou, e voltou em décimo e conseguiu marcar um ponto. O que eu gostei de ver foi que a Williams mostrou um bom ritmo de corrida, porque mesmo com o pneu velho, o Alex conseguiu se manter ali na zona de pontuação sem ser ultrapassado por todo mundo. Defendeu bem a posição. E ele mesmo disse depois da corrida na entrevista que o time está fazendo bastante progresso e que ele espera começar a aparecer no Q2 com mais frequência durante o decorrer da temporada. Acho que sim. E é bom, é legal ver a Williams mais competitiva. A gente fica... É uma equipe tão tradicional que a gente não quer ver lá atrás, a gente quer ver andando na frente. Outro piloto que está também ansioso e otimista com uma possível competitividade do carro é o Russell. Ele terminou em terceiro lugar, um bom pódio, o primeiro pódio dele com a Mercedes. Ele mesmo se disse um pouco surpreso, mas ele foi enfático em dizer que enquanto a equipe não consegue resolver os problemas do carro, o importante é aproveitar as oportunidades e pontuar o máximo que der. É estar ali para quando os outros tiverem problemas. Isso ele fez. Pelo sim, pelo não, atual vice-líder do campeonato. Já o Hamilton, que não parecia muito contente com o fato do Russell ter tido mais sorte do que o Hamilton no momento do safety car. O que o Russell conseguiu fazer a parada durante o safety car, então voltou na frente do Lewis. E depois no final, quando o Hamilton tirou a diferença no Russell, a equipe pediu para ele não atacar no final da corrida. E o Hamilton falou pelo rádio: vocês me colocaram numa posição muito difícil aqui. Depois da corrida, a Mercedes também informou que um dos motivos foi um possível superaquecimento no carro do Hamilton e que foi para preservar o motor. Não sei, viu? Mas foi interessante ver a postura da equipe de não colocar o Lewis como número 1 garantido no momento em que eles nem estão disputando o campeonato. Então isso foi interessante e mostra que eles estão confiando bastante no Russell. Falando em campeonato, quem disse eu não quero nem pensar no campeonato agora foi o Max Verstappen, que 2 abandonos em 3 corridas, 25 pontos marcados e no mínimo 36 perdidos. O Max foi categórico. Isso é inaceitável para quem tem intenção de disputar o campeonato. Novamente, problemas de combustível deixaram o Super Max a pé. Eles provavelmente dessa vez foi um vazamento de combustível. O Scarbs informou ao jornalista que nesse caso foi um fuel leak ao invés de um fuel lock. Ou seja, foram problemas diferentes, mas ambos relacionados à alimentação de combustível dentro do carro. Inclusive o Max reportou durante a corrida que sentiu um cheiro de fluidos vindo de dentro do carro. Mas vamos falar a verdade, em nenhum momento ele teve a mínima chance de ganhar essa corrida. E isso deve ser bem frustrante para ele, já que ele estava com um carro bem competitivo no final do ano passado. E dá pra ver que ele tá sendo bem reclamão nos rádios e tá jogando um pouco contra a equipe. Ele usou a expressão, e peço perdão pela expressão, mas foi dele, que tá tudo cagado. Foi o que ele disse. E isso é interessante ver, porque a gente vai ter que ver como vai ser a atitude dele agora que ele não é mais o garotinho de ouro que tá tentando ser campeão. Ele é o atual campeão do mundo. Ele não tá tendo uma postura, pelo menos por enquanto, de campeão do mundo. Vamos ver como vai ser da próxima vez, mas eu acho que ele precisa entender que ele não tá mais na mesma posição que ele tava antes. Ele não é mais o caçador, ele é a caça. Ele é o cara a ser batido. E a dominância da Ferrari vai incomodar. A vitória do Leclerc foi muito dominante, foi mais de 20 segundos de vantagem pro Pérez, então, não tenho o que dizer. O Christian Horner, depois da corrida, sendo o Christian Horner, aproveitou para dar uma alfinetadinha na Mercedes. E ele disse: eu prefiro tentar dar confiabilidade a um carro rápido do que velocidade a um carro confiável, porém lento.
Olha, Horner, os números até agora estão dando vantagem ao carro lento. O Russell é P2 do campeonato e a Mercedes está na frente da Red Bull no campeonato de construtores. Como o grande Ron Dennis disse uma vez, para terminar em primeiro você precisa terminar. No final das contas, o que a gente teve? A gente teve um GP mediano, bom pro padrão de Albert Park, mas bem fraco se a gente comparar com os últimos corridas de 2021 ou com as dos primeiros corridas de 2022. Enfim, vamos ao gostei e não gostei, rapidinho. O que eu gostei? Da vitória da Ferrari, dominante. Eu torço pra Ferrari, então não escondo isso de ninguém, então gosto de ver a Ferrari ganhando. Da bela corrida do Albon, excelente, de último para décimo, marcando ponto. Da boa corrida do Bottas, marcando pontos de novo. Do pódio do Russell, foi legal também. Da briga que teve entre o Hamilton e Pérez, o Hamilton chegou na Red Bull em certa altura da corrida e foi para cima e tava brigando, e isso é bom de ver. A Mercedes talvez esteja vindo, esteja voltando. A corrida do Ocon, nada a reclamar, sem erros, sem aparecer e pontuando. Da McLaren, que fez um P5 e um P4, com o Ricardo e com o Lando, andando bem. Mesmo com o Lando insistindo que a McLaren tá muito atrás e toda coisa, estão marcando pontos. E de ver o Vettel brincando de scooter, que foi divertido. A gente sempre gosta de ver quando um piloto quebra o protocolo. Do que eu não gostei? Da performance, se pode se dizer assim, da Haas, que foi completamente apagado. Nenhum dos dois marcou ponto. Eles não se acharam em nenhum momento do final de semana com setup ou coisa assim. Eles nunca andaram perto de estar na zona de pontos. De tudo que a Aston e os seus pilotos não fizeram, porque não fizeram nada certo. No final de semana todo eles bateram, causaram batida, foram protagonistas de um monte de situações que eles não precisavam ser e não deveriam ser. Péssima corrida do Alonso. O Alonso prometia tanto na corrida, largar na frente, talvez até beliscar um pódio, e entregou tão pouco, terminou em último. O final de semana completamente ridículo do Sainz, e assim o sonho do título começa a ficar um pouquinho mais longe, porque a Ferrari vai começar a ter que focar em um piloto só logo, porque a Red Bull não vai ficar quebrando o carro a cada duas corridas, e provavelmente vão focar no Leclerc, que tá na frente, né? Tá ganhando corrida e fazendo pole e dominando corrida. Não gostei da AlphaTauri, que não fez absolutamente digno de nada, não teria por que nem falar dela, então tô falando só pra citar a equipe. E o que eu realmente não gostei do final de semana foi de ver o Bottas encerrar a sequência de 103 corridas indo direto ao Q3. Foram todas as corridas pela Mercedes, todas as corridas pela Mercedes e as duas primeiras corridas pela Alfa. Recorde absoluto, desde que se implantou esse sistema de qualificação, e foi uma pena ver essa sequência quebrada. Espero que ele consiga agora algum outro recorde, quem sabe? O Bottas é um cara que nunca vai ser campeão, mas é um piloto bacana. Enfim, dia 24 de abril, a Fórmula 1 volta à Europa em Imola, no GP da Emília-Romagna. E tendo uma semana de folga antes da corrida e sendo na Europa, devemos ver bastante upgrade nos carros e quem sabe um grid um pouquinho mais apertado, uma briga pela vitória, talvez mais brigas bonitas no meio do pelotão, né? Vamos ver. A gente sabe que a pista de Imola é um clássico e que tem condição de proporcionar boas corridas como a gente viu nos últimos anos. Então, talvez tenhamos aí uma bela corrida daqui a 2 semanas. Então, ficamos por aqui. Por hoje é isso. Por hoje é só. E até a semana que vem no próximo podcast.